A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, mais uma vez estamos aqui para o estudo da nossa lição de número 5 da revista Crescendo na Palavra, para o primeiro trimestre de 2024, tratando do tema o culto. E na lição de hoje, vamos falar sobre ofertório e dízimos. Qual a biblicidade dessas práticas para a igreja do Senhor Jesus, para o Israel de Deus no Novo Testamento, como Paulo ensina aos Gálatas? O texto base está fundamentado em dois livros da Escritura Sagrada: Gênesis, nos capítulos 4 e 14, Gênesis 4, 1 a 5, Gênesis 14, 18 a 20, e Hebreus, capítulo 7, versículos 4 a 10. A elucidação textual explica esses dois textos de forma breve e logo na sequência passamos ao estudo da lição, onde vamos abordar o fato de que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque e, antes disso, Abel e Caim foram levar ao Senhor ofertas do produto do seu trabalho. A ideia de ofertar, como podemos observar na Escritura, ela é muito antiga e muito anterior à lei. O homem sentiu esse desejo de honrar a Deus, ofertando a Ele parte da sua produção, o resultado do seu trabalho, e levar então a Deus parte desse resultado como forma de gratidão e demonstração de fidelidade ao Senhor. A ideia de ofertar, que nós presenciamos na Escritura, primeiramente, parte de Caim e Abel. Esses dois irmãos decidem levar o produto do seu trabalho ao Senhor, e o Senhor recebe Abel e a sua oferta e rejeita Caim e a sua oferta. É interessante observar a sutileza do texto, porque o Senhor não recebe a oferta diretamente. Antes, porém, o Senhor recebe a Abel. O Senhor se agrada de Abel para depois se agradar da oferta de Abel. Assim também o oposto é verdadeiro. Antes o Senhor rejeita Caim e então rejeita a sua oferta. Logo, a oferta que é levada ao Senhor é recebida por Deus como sendo um ato de adoração quando procede de uma vida aprovada por Ele. E isto é algo que realmente fica bastante claro nesse texto do Gênesis 4. Por não aprovar Caim, o Senhor não aceita a sua oferta. E por aprovar Abel, o Senhor aceita a sua oferta. O que nos traz uma reflexão interessante, que só há culto na vida se houver vida de culto. Ou seja, primeiro, a nossa vida deve ser um culto a Deus em todas as áreas. Tudo que fizermos devemos fazer para a glória do Senhor, para que no culto que formos prestar ao Senhor em comunidade e ao entregar a nossa oferta, e são diversas ofertas, porque a oferta de louvor, a oferta de oração, a oferta da nossa atenção à palavra do Senhor, a oferta financeira, todas essas fazem parte do culto ao Senhor e são ofertas que levamos a Deus. Nós ofertamos a Deus nosso louvor, nossa adoração, nossa oração, nossa atenção e nossos recursos financeiros. Para que o Senhor realmente se agrade de nós e receba como adoração essa oferta, é preciso que a nossa vida seja uma vida de honra e de serviço ao Senhor no decorrer de todos os dias da semana, em todas as atividades que realizamos. Bom, continuando a partir dessa reflexão, as ofertas mais tarde são regulamentadas pela lei mosaica, conforme os desígnios de Deus, porque Deus quer ensinar ao seu povo o quão importante é a compreensão da oferta. E aqui também vale salientar que a palavra lei, que é entendida por nós, ocidentais, muito no aspecto jurídico, no contexto bíblico, ela tem um sentido de instrução para uma vida feliz. Lei, Torá, é uma instrução para uma vida feliz. E que, quando negligenciada, traz também seus resultados. É causa e consequência,
Por causa da negligência, a consequência é X. Por causa da obediência, a consequência é Y. Essas consequências já eram verdadeiras antes da lei. O caso de Caim e Abel deixam claro em relação à sua oferta. Só que agora o Senhor regulamenta para que o seu povo tenha isto escrito e possa então consultar, aprender para aplicar na sua vida. Isso quer dizer que a lei de Deus sempre existiu. O que o Senhor fez foi regulamentá-la de forma escrita para que o povo de Israel pudesse vivenciá-la e também influenciar as outras nações a partir da sua lei. E é tão interessante que, para que o Senhor receba o que vamos oferecer a Ele exteriormente, é preciso primeiro que Ele receba o que trazemos em nosso interior. E uma questão que a missionária Silvia Lane traz para refletirmos aqui ainda nesse tópico 1, é que o nosso interior pode passar despercebido a nós mesmos, e sendo conhecido somente por Deus, ou seja, há coisas sobre nós que nós não sabemos, mas Deus sabe, e que Deus está tratando em nós, mesmo sem o nosso conhecimento, sem a nossa identificação dessa necessidade, o Senhor identifica e trabalha essas necessidades em nós para nos transformar, para nos fazer mais parecidos com Ele, como seus discípulos amados. Então, Ele nos ensina a julgar segundo a natureza das suas diretrizes para uma vida piedosa. Então, nós devemos nos julgar segundo as diretrizes de Deus e não segundo nós mesmos. Por quê? Porque há coisas a nosso respeito que nós não sabemos. Basta que nos voltemos para as diretrizes de Deus e julguemos a nossa vida a partir dessas diretrizes. Como diz o reverendo pastor Luciano, precisamos ler a Bíblia contra nós mesmos, ou seja, abertos a ser repreendidos pelo Espírito Santo. Mas não só repreendidos, também orientados, consolados, confortados, ensinados, porque o Espírito Santo usa a Escritura para todos esses propósitos, né? E a repreensão é para o nosso bem, com toda certeza, quando na Escritura encontramos algo que condena alguma conduta nossa. Bom, para que nossas ofertas sejam aceitas, é preciso que haja essa atenção à palavra do Senhor. Agora, no tópico 2, vamos falar sobre dízimos e ofertas como adoração. E então, vamos perceber o quão importante é a prática dessas duas virtudes espirituais para o nosso enlevo e para a nossa comunhão com o Senhor, né? Primeiro, toda a criação deve adorar a Deus e tudo que foi criado é para a glória de Deus. Logo, se tudo que foi criado é para o louvor da glória de Deus, é muito importante que nós sempre proponhamos apresentar a Deus tudo aquilo que está a nosso dispor ou que está sob a nossa autoridade, sob a nossa posse. E Abraão é um bom exemplo disso, né? Abraão, quando vai lutar contra aqueles 4 reis para libertar o seu sobrinho Ló, e a gente lê isso lá no Gênesis 14, 13, 14, ele volta da batalha vitorioso, e no meio do caminho ele se encontra com Melquisedeque, aí já no Gênesis 14. Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo, e esse sacerdote do Deus Altíssimo vai se encontrar com Abraão levando pão e vinho. É tão interessante que são os símbolos da ceia, né? São os símbolos da ceia do Senhor. O pão que simboliza a comunhão e o vinho que simboliza a alegria. Que coisa maravilhosa refletir sobre isso. E então Abraão reconhece em Melquisedeque um sacerdote do Deus Altíssimo. Ele sabe que Melquisedeque é um sacerdote do Deus Altíssimo, e ele então entrega o dízimo de tudo a Melquisedeque. Logo, também é importante que a gente observe que o dízimo é muito anterior à lei, porque só mais ou menos 400 anos depois Deus deu a lei a Israel através da vida de Moisés, mas Abraão já neste tempo entrega o dízimo ao sacerdote do Deus Altíssimo. O mais fantástico disso tudo é que realmente Melquisedeque é um tipo de Cristo,
como a Bíblia o apresenta em Hebreus 7, porque propositalmente o Deus Todo-Poderoso que inspirou Moisés, inspirou os autores das Escrituras, não menciona a genealogia de Melquisedeque, não menciona a sua vida e morte, simplesmente menciona esse fato sem citar a genealogia, sem citar o restante da sua vida, o que pressupõe tipologicamente a eternidade de Cristo, ou aponta tipologicamente a eternidade de Cristo, porque Melquisedeque é o rei de Salém. Salém é a palavra cananita, muito próxima da palavra hebraica Shalom, com o mesmo significado, paz. Então ele é o rei da cidade de paz, e ele tem um nome que significa rei de justiça. Melk, rei, Zadok, justiça. Melquisedeque é o rei de justiça. Então ele é o rei de justiça na cidade da paz. Olha que coisa maravilhosa o significado deste nome e da sua cidade, e como ele tipifica Jesus de maneira igualmente maravilhosa e poderosa. Melquisedeque é um tipo de Cristo, ele recebe de Abraão o dízimo, e Abraão o honra diante de todos os homens que estão com ele, reconhecendo nele o sacerdote do Deus Altíssimo. Por isso o autor aos Hebreus, no capítulo 7, no versículo de número 6, que aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Aqui então, ele está introduzindo o assunto acerca de Cristo, porque ele continua dizendo: ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimo os homens que morrem, ali porém aqueles de quem se testifica que vive. Ou seja, o dízimo foi entregue ao sacerdote do Deus Altíssimo, que tipificava Cristo, logo aquele de quem se testifica que vive. Então, nós podemos dizer, como o autor aos Hebreus também diz, que Levi, através de Abraão, entregou os dízimos a Melquisedeque, ou a Jesus, ao tipo de Cristo. O que significa dizer que Levi também deve dízimos ao Deus eterno, ao Senhor, ao Santo Deus. Mesmo aqueles que recebem os dízimos e que vivem dos dízimos, também devem dizimar ao Senhor, porque é sempre ao Senhor e não a homens que os dízimos são direcionados. Bom, finalmente, chegando ao ponto 3, em que vamos estudar sobre a mudança na lei, posto que muitas pessoas hoje alegam que os dízimos e ofertas, não, aliás, em especial os dízimos, não são mais necessários, e que na verdade o dízimo é uma questão da lei e que não se deve dizimar. E é tão interessante que essas pessoas em geral prosperam às custas da oferta da igreja, pregam contra o dízimo e algumas vezes exigem mais do que o dízimo das pessoas que contribuem. Vale mostrar aqui que, embora esse levantamento contra a lei, contra aquilo que é a prática dos dízimos, dizendo que é apenas uma prática legal, ele não é 100% íntegro, mas parcialmente sim. Sim, de fato, o dízimo da lei não é mais obrigatório. Que isso, pastor José? O senhor está dizendo então que a gente não deve mais dizimar? Não, eu não disse isso. Eu disse que o dízimo da lei não é mais obrigatório, porque exatamente essa a razão do dízimo na lei. Era por compulsão. A pessoa ela era compungida a ofertar, ela era obrigada a dizimar. E isso é o que a lei estabelecia. Agora, o dízimo é um padrão da graça, que podemos dizer remonta ao período de Abraão, anterior à lei, que foi uma entrega totalmente voluntária por reconhecimento do sacerdócio de Melquisedeque sobre a vida dele. Então é feita por um ato voluntário de gratidão e de fidelidade. Logo, para nós,
muito mais, porque o dízimo deve ser, para os cristãos, um ato voluntário e de gratidão, de reconhecimento do sacerdócio de Cristo sobre a nossa vida, que é muito maior do que o sacerdócio de Melquisedeque, porque Melquisedeque é um tipo de Cristo, Cristo é o antítipo. Deixa eu explicar um pouquinho o que é isso. O tipo é aquele que representa algo maior, é como uma pequena lembrança de um lugar que você visitou. Como a pessoa que vai ao Rio de Janeiro e visita o Cristo Redentor, muitas vezes as pessoas compram aquela pequena imagem do Cristo Redentor em acrílico para levar para as suas casas. E todas as vezes que elas olham para aquela imagem, elas lembram da sua viagem ao Rio de Janeiro e ao Cristo Redentor. Igualmente é o que o tipo ou os tipos no Antigo Testamento representam. Ao olharmos para essas pessoas, como para Melquisedeque, nós somos imediatamente remetidos à pessoa de Cristo, ao original, ao maior. Assim como a pessoa que, ao olhar para aquela miniatura do Cristo Redentor, é imediatamente remetida à imagem original que ela viu lá no alto daquele morro. Isso é algo que nós nunca podemos desprezar. Melquisedeque era um tipo de Cristo, Cristo é o antítipo, Cristo é a revelação plena daquilo que Melquisedeque representava em escala, parcialmente. Cristo é a revelação plena. Ora, se Melquisedeque, que era uma representação parcial do Cristo, recebeu de Abraão, nosso pai na fé, não é o pai da lei, não é o pai da legalidade, nosso pai na fé, os dízimos como gesto de gratidão e reconhecimento da bênção de Deus sobre ele, quanto mais deveria eu ou você reconhecer a bênção de Deus sobre nós através da pessoa de Cristo, que é uma bênção muito maior, porque não é a vitória sobre um exército humano em meio a uma batalha de libertação de alguém, mas é uma vitória sobre o pecado, sobre o juízo, sobre o inferno, em meio à redenção oferecida por Jesus para cada um de nós na cruz do Calvário. Ora, o dízimo, sim, é parte do culto cristão e é de suma importância. Por quê? Porque é algo extremamente desafiador à natureza humana, carnal, que é apegada ao material. Então, o dízimo demonstra esse desapego, essa confiança de que o Senhor vai continuar me sustentando e por isso eu posso entregar parte dessa renda ao Senhor para a sua glória, para o louvor do seu santo nome. Por isso eu posso fazer isso, porque o dízimo é algo que eu reconheço Deus como soberano sobre todas as posses que eu possa ter aqui e como Senhor de cada uma dessas posses e sendo eu apenas o seu mordomo. Dizimar é um ato de fé, como o de Abraão, é um ato de gratidão e é um ato de fidelidade. Aliás, outra coisa importante, a palavra fé, tanto no hebraico quanto no grego, é a mesma palavra para fidelidade ou verdade, no caso do hebraico. Isso é algo que realmente tem uma conotação muito forte. Quem é um homem de fé? Quem é a mulher de fé? É aquele que vive em verdade e fidelidade diante do Senhor. Ofertar é um gesto de gratidão, de reconhecimento de que Deus tem me feito prosperar e ser tão abençoado que me sobeja recursos a ponto de eu poder ajudar a obra de Deus, o trabalho missionário, as pessoas que carecem, para o louvor do nome do nosso Senhor. Amém? Em suma, esse é o conteúdo da nossa lição de número 5 e eu espero que você seja muito abençoado por esse estudo, porque de fato é um estudo abençoador. Um forte abraço e que o doce Espírito do Senhor esteja em você, te enchendo e te fazer transbordar da presença do Senhor todos os dias da sua vida.